Olá, aqui está uma atividade de Práticas Pedagógicas 2 com a professora Cláudia. Abordaremos conteúdos matemáticos do ensino fundamental. Será voltado para turmas de 8º e 9º ano do ensino fundamental. O grupo é formado por Bruno, eu, Gabriel, Maria, Matheus e Tayane. O conteúdo será abordado será produtos notáveis e fatoração, só que voltados para o 9º ano do ensino fundamental. A respeito desse conteúdo, podemos destacar as habilidades expressas pela BNCC, pela Base Nacional Curricular Comum. Destacamos a habilidade EF09, MA09, que fala que o conteúdo visa compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de segundo grau. Os produtos notáveis são expressões algébricas utilizadas em muitos cálculos matemáticos. Por exemplo, equações de primeiro e segundo grau já usam produtos notáveis. E a ideia seria resgatar conteúdos de conjuntos numéricos, nos quais os alunos já veem as expressões numéricas como lei do corte, propriedade distributiva, e a gente dá um passo a mais para generalização e representação algébrica. Então a gente visa representar os produtos notáveis com igualdades, e notável se dá a importância e a notabilidade que esses conceitos têm em matemática por causa da recursividade. A gente vê formas muito expressivas que a gente dá também importância e é extremamente usado em diversos conteúdos. Sobre os conceitos, a gente pode destacar a forma que o aluno tem de nomenclatura. Para que não haja confusão, é necessário enfatizar quando fala quadrado de um número, que se refere a uma potência, o cubo de um número, que seria elevado a 3, quadrado elevado a 2. Quando fala diferença e soma e produto, a gente sempre atrelar as continhas. Diferença continha de menos, produto de multiplicação. E a gente já tem uma correspondência de expressão das fatorações, tanto na linguagem escrita, por extenso, quanto a linguagem algébrica, e podemos abordar também a linguagem geométrica, quando a gente interpreta figuras como área e volume, produtos notáveis como área e volume. Aqui estão destacadas as principais produtos notáveis. Temos o quadrado da soma, quadrado da diferença. Também temos a diferença de quadrados. Temos o quadrado da soma e por fim, o cubo da soma, e por fim veremos o cubo da diferença. Quando a gente aborda, a gente começa dizendo que se eu tenho dois números, A e B, e somo eles e elevo ao quadrado, resgata lá o assunto de potências e lembra que o parêntese, que é o resultado da soma, ele vai ser elevado a 2. Isso significa que a base vai multiplicar por ela mesma 2 vezes, A mais B vezes A mais B. O aluno vai relembrar que propriedade distributiva, famoso chuveirinho, aí ele vem aqui e distribui o A com todos, o B com todos e chega na expressão. Na linguagem escrita, a gente tem que é o quadrado do primeiro termo, somado com 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, somados com o quadrado do segundo termo. Essa notação por extenso permite dar mais
que o conteúdo fique mais sólido na mente do aluno. Sobre o quadrado da diferença, a mesma coisa. Se eu tenho a diferença de dois números e elevo ao quadrado, ele lembra lá que a base é o parêntese, e se eu elevar a 2, a base multiplica duas vezes, então aplica a propriedade distributiva, e a gente tem que o quadrado da diferença ele é igual ao quadrado do primeiro, como aqui embaixo, menos duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo multiplicados, somado com o segundo termo elevado ao quadrado. A respeito de outro produto notável, seria a diferença de quadrados, no qual a gente pega um número, eleva ao quadrado, menos outro número eleva ao quadrado. Isso é diferença de dois quadrados, por isso que chama de diferença de quadrados. A gente pode apelidar eles de produto de soma pela diferença. Então, somou dois números, subtraiu eles, multiplicou os dois resultados, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E o cubo da soma, aí aqui a gente já tem uma potência de grau 3, a gente pega a base, que é A mais B, multiplica 3 vezes a base, faz a distributiva e chega nessa expressão. É possível também pegar dois termos desse produto e usar o que já foi feito aqui com o quadrado da soma, para facilitar e explorar também o uso de produtos notáveis pelo aluno. Aí, em leitura, por extenso, podemos dizer que é o cubo da soma é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo termo, mais 3 vezes o segundo o primeiro pelo segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Esse aqui é só A quadrado vezes B, e esse aqui é A vezes B quadrado. E agora com a diferença, se eu tenho uma diferença elevar ao cubo, multiplica 3 vezes a base, que é o parênteses, faz a distributiva, chega nessa expressão. Novamente podemos pegar dois termos e usar a quadrado da diferença e fazer distributiva, e explora um pouquinho mais o uso de produtos notáveis. Vale notar que a linguagem que a gente pode apresentar ou fazer com que o aluno entenda melhor seria, se eu tenho uma diferença de cubos, ou o cubo da diferença, cubo de uma diferença lá dentro do parênteses. Então é o cubo do primeiro, subtraído de 3 vezes o primeiro termo multiplicado com o segundo, mais o cubo mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais menos o cubo do segundo. Lembrando que aqui os sinais ficam alternando mais, menos, e os expoentes vai decrescendo. O grau elevado a 3, o A elevado a 2, o A elevado a 1, e aqui seria A elevado a 0. E o B tem expoentes crescentes. Então é B elevado a 0, B elevado a 1, B elevado a 2 e B elevado a 3. E aqui temos duas representações geométricas. Uma para o cubo da soma e outra aqui é um mais. Tem uma correção aqui a ser feita, que é o quadrado da soma. Para o cubo da soma, a gente pega um cubo cujo lado é A mais B, ou melhor, a aresta do cubo. O volume desse cubo é só pegar a aresta A mais B e elevar ao cubo. A mais B vai ser o comprimentozinho aqui dessa aresta. Se eu elevar ao cubo, eu tenho o volume desse cubo grandão. Se eu particionar aqui todas as arestas em A mais B, eu separo esse cubo em 8 paralelepípedozinhos. Note que o vermelho e o azul escuro eles são cubos. Só que as arestas aqui sugerem que o vermelhozinho tem a aresta Bzinho, então o volume dele é B ao cubo, e o azul ele tem a aresta Azinho, então o volume é A ao cubo. Então já temos aqui a decomposição do volume do cubo como sendo o cubo
do Azinho, mais no caso o azul e o vermelho. Só que ainda temos esses paralelepípedos aqui. Temos 3 meio alaranjados e 3 esverdeados. O volume dos verdes, note que a base aqui é A vezes B e a altura é A. Então aqui é a superfície lateral é um quadrado de lado A, vezes a arestazinha B vai dar A ao quadrado vezes B, que está aqui. Ó. O volume dos laranjas a base é um quadradinho de lado B, então fica B vezes B e a altura é o aresta A. Então fica A vezes B quadrado, que é a área da base B quadrado, a área do quadrado vezes a altura A. Como tem 3 dele, laranja e 3 do verde, a gente soma todos os paralelepípedos que a gente conseguiu decompor. Então, o cubo da soma ele é igual ao cubo do primeiro, que é o azul, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, que seria os verdes, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, que seria os 3 laranjas, mais o cubo do segundo, que seria o vermelho. E aí temos a expressão, a consolidação aqui na mente do aluno geométrica do que já foi feito de forma algébrica e também colocando números, né? Podemos fazer o paralelo com resultados numéricos. Como eu havia falado, aqui é um mais, então temos a expressão também do cubo do quadrado da soma em linguagem geométrica. Se eu tiver um quadrado de lado decomposto em lado A mais B e A mais B, esse quadradinho aqui tem área A mais B elevado ao quadrado. A gente pode decompor aqui as figurinhas em que temos dois quadrados, um de lado A e outro de lado B, e 2 retângulozinhos de lados A e B. Se a gente quebra esses pedacinhos, o azul, os rosas e o marronzinho, a gente ganha a expressão do quadrado da soma. Então, A mais B ao quadrado é igual a quadrado, mais, aqui é o mais, tá? 2 vezes os dois retângulozinhos, AB mais B quadrado. E a gente aí consegue a expressão do quadrado da soma em linguagem geométrica. Por fim, temos os procedimentos aqui em forma de exercício. Tem a sugestão de um exercício com sentenças em julgar verdadeiro ou falso e outro exercício de relembrar a expressão e utilizar aqui os termos. O primeiro, os alunos vão julgar se a sentença é verdadeira ou falsa. Melhor, só as verdadeiras, né? Mas pode já dizer verdadeiro ou falso para os números reais A e B. Aí ele vai ver aqui, A menos B elevado ao cubo. Ele vai ter que relembrar que isso aqui é a diferença de cubo e tem aquela expressão maiorzinha. Então aqui ele, nessa alternativa, já comparou com a diferença de cubos. O segundo termo, quadrado da soma. Então se ele relembrar que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, isso aqui seria chamado de o sonho de todo estudante, né? Que está errado. Se fosse verdadeiro, o sonho estaria concretizado e muita gente estaria feliz, mas não. Aqui na letra C teria a diferença de quadrados, que não é um mais aqui, visa fazer com que o aluno relembre, de fato. E aqui temos a expressão correta. A sentença verdadeira aqui, ó. Todas estão falsas e essa é a única verdadeira, que é o que é a sentença verdadeira que a questão pede. Essa expressão ele pode obter fazendo apenas a distributiva, a propriedade distributiva, e ele chega nessa expressão. A última, como os números estão alternando os sinais, vai fazer com que o aluno relembre aqui que quando tem um mais é tudo positivo. Para poder alternar os sinais aqui precisaria ter um menos. Por último, a
a questão traz uma expressão que tem quadrado de A mais B, que é o que ele pede, quadrado de A mais quadrado de B. Só que ele dá o produto e dá a soma. Aí ele precisa relembrar aqui que se eu tenho a soma de dois números eleva ao quadrado, ele bota parênteses, eleva ao quadrado dos dois lados. Aí ele relembra lá o assunto de equações algébricas de primeiro e segundo grau e consegue manipular de forma do lado esquerdo expandir a fórmula do quadrado perfeito, quadrado da soma, e obter aqui que vai ser o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, que é a expressão que quer, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que aparece no segundo item, que é 4. Então, esse duas vezes o primeiro pelo segundo vai ser 8. E do outro lado, como elevar ao quadrado, vai ficar 36. Quando ele pegar esse 8 que apareceu e jogar para o outro lado, 36 menos 8. Aí vai dar 28. Poderia marcar a letra B e estaria correto. E é isso. Obrigado.